tarde. Em primeiro lugar, meu agradecimento à Dulce pelo convite para prestar esse depoimento acerca da minha experiência na subseção de Paranaguá. Meu nome é Alexandre Moreira Gauthier, eu tomei posse como juiz federal substituto em dezembro de 2004. Trabalhei em 2005 na terceira vara federal de Umuarama. Em 2006 e 2007 eu trabalhei na primeira vara federal de Ponta Grossa. Depois de 2008 até 2014 eu trabalhei aqui em Curitiba numa vara de juizado especial federal. Eu fui então promovido para juiz titular e assumi a jurisdição em Paranaguá, onde fiquei de 2014 até o comecinho de 2023, quando eu vim removido para a turma recursal aqui em Curitiba. A minha experiência em Paranaguá foi bem marcante, foi um período de crescimento pessoal e profissional. Eu tive o privilégio da companhia do Dr. Guilherme Roman Borges, que é uma pessoa excepcional, um jurista acima da média, uma pessoa íntegra, companheira, que me ajudou muito, tanto na solução de questões jurídicas como na administração da vara, e que eu tive o privilégio então de tê-lo como amigo ao final desse período. O meu diretor de secretaria lá era o Bruno Bittencourt, que também me auxiliou muito ao longo de todo aquele período, porque é uma pessoa que conhece a fundo a subseção de Paranaguá, mora lá há bastante tempo, enfim, me ajudou bastante ao longo de todos aqueles 8 anos. Paranaguá tinha uma peculiaridade de uma certa rotatividade de servidores que tinham lá a sua primeira lotação, mas em seguida conseguiam remoção para outras subseções, especialmente Curitiba, né? Então o Paranaguá sofria um pouquinho com isso. Eu vou tentar lembrar aqui o nome, né, dos servidores que ficaram lá mais tempo, os mais antigos, então, com perdão daqueles que eu eventualmente esquecer, mas eu posso citar o Antônio, a Daniele, a Vanessa, a Daniela, a Júlia, a Fernanda, o Celso, o Jonas, a Priscila, enfim. Era um grupo de servidores bastante comprometidos com o trabalho e cujo contato, cuja relação foi muito proveitosa para mim e creio que para eles também. Foi uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal importante para mim. Dentre as peculiaridades assim, da subseção de Paranaguá, eu lembro que quando eu cheguei lá, era uma subseção de vara única e por isso ela tinha competência para todas as matérias da Justiça Federal. Então, a gente julgava civil, criminal, administrativo, improbidade administrativa, execução fiscal, tributário, ambiental, agrário, imobiliário, até questões envolvendo indígenas, que eu lembro que o Dr. Guilherme enfrentou. Então, era uma gama de matérias muito diversas, algumas delas muito complexas, e, além disso, uma quantidade de processos em tramitação também muito grande. Lembro que, logo no início do meu período em Paranaguá, a gente tinha 1.200 processos conclusos para sentença e outros 1.200 conclusos para despacho. Tinha processos conclusos para sentença há mais de um ano. Então, a quantidade muito grande de processos e vários deles também matérias complexas, isso foi um grande desafio para todos nós ao longo dos primeiros anos, deu bastante trabalho. A gente chegou a contar também com a ajuda da Corregedoria em um determinado período, auxílio, enfim. Ao final do meu período lá, a vara já estava em condições melhores, também porque houve uma redução da competência, né? Nós perdemos grande parte dessa competência, ficamos apenas com o civil, previdenciário e aduaneiro. Então, tudo isso, esse conjunto de fatores, o esforço de toda a equipe, o esforço meu e do Dr. Guilherme, o auxílio da Corregedoria, a redução da competência, tudo isso fez com que a Vara Federal de Paranaguá pudesse passar por aquele período e chegar hoje numa situação, eu acredito, bem melhor do que estava quando nós chegamos lá. Como exemplo dessa diversidade de matérias, eu posso citar, assim, a gente teve uma operação que a Polícia Federal batizou de Operação Flashback, que envolveu o tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico.
e todos os desdobramentos que uma operação desse tipo acarreta, né, com prisões preventivas, prisões temporárias, interceptações telefônicas e toda a carga de trabalho que isso gera, não apenas para que essas medidas sejam tomadas, mas depois também no atendimento dos advogados, enfim. E a gente tinha apenas 2 servidores que tratavam da então seção criminal, que era o Antônio e a Vanessa. Isso numa vara criminal, a secretaria inteira trabalha só com isso, e lá a gente tinha só 2 servidores para fazer isso. E nós, em paralelo, as outras coisas estavam acontecendo, né? Audiências cíveis, audiências de previdenciária, enfim, toda a rotina da vara acontecendo, em paralelo a uma operação desse porte. Eu lembro também de uma ação, de uma situação cível que aconteceu em Paranaguá há muito tempo, se eu não me engano, em novembro de 2004, que foi a explosão do navio Vicunha. Isso causou muitos problemas na região, poluição e tal, e em 2015 a gente ainda tinha processos oriundos dessa situação em tramitação. Então, foi um processo também que deu bastante trabalho para a gente conseguir levá-lo até a fase de sentença. Lembro também do derramamento, do vazamento de álcool no terminal público de álcool, que causou muita poluição numa área de população mais carente de Paranaguá, na Vila Becker e no canal da Anhaia. Eu lembro que eram muitas famílias, dezenas de famílias, então a tramitação do processo era muito difícil e a gente conseguiu fazer uma audiência com o apoio da APA, que é a Autoridade Portuária e Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. A APA também era uma das partes envolvidas no processo, né? E ela disponibilizou o auditório que existia lá, né? Para que a gente pudesse reunir todas aquelas famílias e tentar ali explicar tudo o que estava acontecendo e tentar encaminhar a um acordo. A gente não tinha condição de receber todas aquelas pessoas no fórum, né? Dada a quantidade de gente que havia. Então, eu lembro que ao final de um ou dois dias de audiência lá na APA, a gente conseguiu deixar os acordos mais ou menos alinhavados e depois, em audiências aí sim, no fórum, audiências individuais, a gente conseguiu que esses acordos fossem celebrados com cada família. Para indenização, algumas optaram por receber uma indenização em dinheiro, outras uma casa que ia ser feita no bairro Porto Seguro, enfim. Então esses são apenas exemplos da variedade e da complexidade das causas que a gente tinha em Paranaguá até o momento em que a competência, como eu disse, foi reduzida. Eu lembro de tudo isso com muito carinho porque foi a minha primeira lotação como juiz titular e foi, em razão de tudo isso, uma oportunidade singular de enfrentar como magistrado temas das mais variadas áreas da Justiça Federal. Então, aquelas matérias que a gente estuda para prestar o concurso para a magistratura, é uma gama bem grande de matérias, eu imagino que poucos são os juízes que, na prática, conseguem enfrentar todas elas, né? Porque, na maioria das vezes, as varas têm competências segmentadas, né? E em Paranaguá, naquela época, não. A gente enfrentou todos esses temas, então foi uma oportunidade ímpar de crescimento profissional, e eu agradeço muito à Justiça Federal por essa experiência. E aproveito, então, a oportunidade para parabenizar a subseção de Paranaguá pelos seus 25 anos de instalação e deixar registrada aqui a minha felicidade e o meu orgulho por ter feito parte, ao menos de um período desses 25 anos. Agradeço mais uma vez a Dulce a oportunidade de prestar esse depoimento.